Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança, gravado no dia 23 de setembro de 2024. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, o contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, veterinários, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace, anota aí. Abrace Esperança, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Federal a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje nós temos aqui a professora Graça Borges Castanho. Ela é professora universitária na área de educação e formação docente, pesquisadora e ativista da cannabis, pioneira na promoção de eventos internacionais sobre o cânhamo e a cannabis, tanto nos Açores quanto em Lisboa, Portugal. A professora é fundadora da Canaçores, um fórum transatlântico de cânhamo e cannabis. Fundadora da Cana Portugal Expo Internacional e do Global Cannabis Awards e da Confraria Internacional de Cannabis de Portugal. Professora Graça tem sido a principal impulsionadora do setor em Portugal e nos Açores e lidera a coordenação do cultivo do cânhamo, a capacitação dos profissionais envolvidos e o processo de produção e internacionalização dos produtos canábicos. Com visão arrojada, tem reunido especialistas globais em ciência, cultivo, processamento e comercialização, conectando o processo científico com o potencial econômico da cannabis. A missão de ajudar a humanidade e o planeta, defendendo o reconhecimento da cannabis como um direito humano fundamental. Ela acredita que essa planta pode regenerar o mundo e garantir um futuro à melhor geração. Professora, seja bem-vinda aqui no podcast Gotas de Esperança. Tudo bem com você? Tudo bem. Um abraço aqui dos Açores para todo o nosso auditório e um agradecimento muito especial à Abraço Esperança por este contato e pela possibilidade de estarmos aqui à conversa sobre um tema que nos é muito querido, que é a cannabis, como um direito humano. Exatamente. E é muito interessante, na sua trajetória, lendo a sua biografia aqui, de como essa conexão entre a produção da cannabis, a produção de produtos, pode unir sociedade, economia e a ciência, né? É uma união maravilhosa que realmente pode ser um futuro para as novas gerações. Queria que você falasse um pouco dessa sua perspectiva. Bem, como nós já sabemos, as plantas da família da cannabis, porque nós não temos uma planta da cannabis, temos 200 e tais espécies, subespécies e variedades. Nós estamos a falar de plantas milenares,
responsáveis pelos grandes avanços civilizacionais da própria humanidade. E, efetivamente, a planta da cannabis, que se foi disseminando pelo mundo fora, sempre foi um elo de ligação entre povos, entre sociedades, partilhas, sempre constituiu um mundo de partilha, de solidariedade, de paz, de mais saúde. E hoje em dia, nós o que temos é a ciência que vai complementar todo esse know-how milenar, natural, intrínseco à condição humana, que faz com que a cannabis seja cada vez mais reconhecida e tenha esta capacidade de unir povos, de unir comunidades. Por outro lado, as próprias redes sociais enfim, os mecanismos digitais acabam por favorecer também e muito esta capacidade que nós temos de nos unir. Ora, nós aqui, Cristina, neste preciso momento, o que é que nós estamos a fazer? Estamos unidas com as nossas audiências, com os nossos públicos, com os ativistas, com os defensores desta planta e também os que produzem, os que processam, os que vão comercializar depois, precisamente através destas ferramentas digitais que também contribuem para essa união. Por outro lado, quando nós sabemos que há instituições internacionais da maior relevância, como o FMI, o Banco Mundial, as Nações Unidas, a União Europeia, por exemplo, e outras instituições que se dedicam ao estudo, à disseminação da informação, a legislação sobre estas plantas, quer do cânhamo, que nós chamamos de industrial, quer da cannabis medicinal, o que nós percebemos é que essas instituições preocupadas com uma melhoria de qualidade de vida estão também a trabalhar no âmbito dos direitos da humanidade. Ora, os direitos humanos, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, todos os direitos, não é? A uma vida melhor, a um melhor ambiente, à habitação, à educação, etc., entroncam diretamente nesta questão da planta, ou das plantas da família da cannabis, e aqui também temos, nesta legislação e nesta onda de ativismo individual, coletivo, das comunidades, das sociedades, mas também das organizações internacionais, aqui temos uma grande fonte de união e de coesão. E tudo isto é que faz com que esta planta tenha esta grandiosidade de unir os povos da terra. Perfeito. Professora, a Portugal tem se mostrado progressista no campo da cannabis, né? Mas ainda tem barreiras regulatórias, né? Na sua visão, quais são os maiores entraves que precisam ser superados em relação ao cânhamo e à cannabis eles, para que essa planta possa atingir o potencial econômico e social no país? Aliás, se você puder dar um breve de como que é a regulamentação da cannabis em Portugal, para contextualizar essa minha pergunta, por favor. Bem, Portugal foi o primeiro país do mundo que descriminalizou o consumo de estupefacientes, digamos assim, de drogas, em que se incluiu, na altura, a cannabis. Descriminalizou o consumo, mas não descriminalizou quem produz ilegalmente ou quem vende, não é? Quem comercializa indevidamente ou fora da lei, digamos assim. Portanto, Portugal tem sido o primeiro a descriminalizar o uso e também o primeiro a descriminalizar as drogas sintéticas. Isto aconteceu o ano passado. Em termos do consumidor, Uhum. Portugal tem uma responsabilidade histórica e internacional de continuar a ser um bom exemplo nesta questão da produção e do processamento e da comercialização, quer do cânhamo industrial, quer da cannabis medicinal. Ora, a cannabis medicinal está também regulamentada, está legalizada, como em quase todos os países ocidentais,
Porém, aí começam logo os entraves, porque não há médicos nem pessoal de saúde formado ao nível das universidades e de formação contínua ao longo da vida para poderem prescrever. Nós temos escassos medicamentos nas nossas farmácias. Mas depois não temos quem os prescrevam. Temos toda uma classe profissional ligada à saúde que não acredita, que em contexto de consulta continua a dizer que aquilo é uma droga, mesmo que as pessoas vão e sugiram aos médicos e às médicas, aos enfermeiros, etc., que gostariam de ter um tratamento canábico, porque aqui nos Açores nós temos esta, este enquadramento muito interessante que é de, nos Estados Unidos e no Canadá, nós termos as nossas maiores comunidades imigrantes. E então chegam até junto de nós pessoas que dizem: o meu tio, a minha tia, o meu avô, o meu primo, a minha sobrinha, estão nos Estados Unidos, estão no Canadá, têm este problema, estão já com tratamento canábico. Como é que a gente aqui pode também ter acesso? E tem acesso, o acesso está garantido através das farmácias, em que os medicamentos são caríssimos, em que a cannabis, esses medicamentos já entram numa lógica de tratamento de última linha. Quando as pessoas já esgotaram todos os tratamentos, digamos, quando estão à beira da morte, é que alguém se lembra, talvez o tratamento canábico, vamos ver, mas isso já é muito tarde, porque o que a ciência diz mundialmente são centenas, se não milhares de estudos de largas décadas a dizer que há patologias, há situações em que um tratamento canábico de primeira linha, como primeira aposta, constitui uma mais-valia. Não quer dizer que as pessoas optem por um tratamento único e exclusivo, porque podem combinar com outras terapias, mas conciliar ou fazer um tratamento canábico é de facto uma coisa, corresponde a um conhecimento inabalável hoje em dia. Então, nós temos também, por outro lado, a situação do cânhamo industrial, em que Portugal optou por uma legislação que, inclusivamente nos últimos anos, tem vindo a penalizar muitíssimos cultivos, porque restringiu ainda mais quando comparado com as próprias orientações da União Europeia. E se pensarmos nos Açores, essas limitações ainda são mais gravosas. Porque, por exemplo, para cultivar cânhamo a nível nacional, pede-se que, ou é uma exigência, cultivar no mínimo meio hectare, 5.000 metros quadrados. Mas isso é para a dimensão continental, porque se falarmos dos Açores, 5.000 metros quadrados, numa região pequenina, em que Uhum. há ilhas bastante pequenas, digamos assim, de dimensão territorial muito pequena, 5.000 metros quadrados já é uma coisa, enfim, fora da nossa realidade. Por outro lado, exigir mesmo a nível nacional que o mínimo seja 5.000 metros quadrados, isso não tem nada a ver com os relatores das Nações Unidas, que apontam para a necessidade de se perceber que o cultivo desta planta, do cânhamo, das espécies ou das variedades, subespécies do cânhamo industrial, é um cultivo de proximidade, que deve favorecer em primeira mão e de forma direta, numa estratégia de economia circular e social, os nossos produtores. E não para beneficiar grandes indústrias multinacionais e o que quer que seja. Portanto, quando se pede que o mínimo seja 5.000 metros quadrados, não é? Ou seja, que o mínimo seja 5.000 metros quadrados, estamos até a fugir das próprias orientações das Nações Unidas e da União Europeia. Outra coisa que Portugal fez foi não, ou proibir o acesso de créditos de carbono aos cultivadores de cânhamo. Mas isso é o que está mais consagrado na literatura da especialidade. O cânhamo é a planta que mais capta CO2 no mundo, quando comparado e em proporção com florestas e com outras produções. Ora, se está a proibir que os nossos produtores, que os nossos agricultores
e os proprietários das terras possam concorrer a créditos de carbono, isto é de uma gravidade tremenda. Por outro lado, podemos cultivar, com licença da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, mas não podemos usar as plantas, não podemos usar os canabinoides, que nem têm THC, ou seja, não têm substância psicotrópica, só podemos usar as plantas em biomassa e nunca as flores para fumar, ou para fazer óleo de CBD, por exemplo, ou CBG, etc. Mas se o cânhamo é uma planta que no catálogo europeu das espécies agrícolas e das variedades, etc., não é uma planta que constitui um perigo para a saúde pública, não está nos estupefacientes, é uma hortícola comum, então isto é o mesmo que dizer aos produtores de milho: podem produzir o milho, podem usar o milho todo, mas não podem usar a maçaroca. Mas se qualquer produtor, se qualquer agricultor vai beneficiar, mesmo em termos económicos, porque isto também tem a dimensão económica, que não pode sair da equação de quem produz e de quem investe nesta área em benefício da população e do planeta. Portanto, dizer que não podem utilizar ou não podem vender a quem processe as flores, aí está-se a retirar um grande interesse económico, e todas estes condicionantes e outros que também estão na lei fizeram com que Portugal, que já foi um dos maiores produtores de cânhamo do mundo em séculos passados, porque tinha uma indústria de cânhamo concentrada em Lisboa, de velas, de cordas, de óleos, etc. Isto nem tem nada a ver com resgatar da própria economia, que já foi uma das economias maiores de Portugal. Não tem nada a ver também com as orientações das Nações Unidas do FMI, do Banco Mundial e da ONU, etc. E nós questionamos, mas o que é que Portugal está a fazer? Portanto, neste momento, nós, apesar de termos sido pioneiros na descriminalização do ponto de vista do consumidor, das drogas em geral, de psicotrópicas e o ano passado também das sintéticas, nós vemos abraços com questões muitíssimo preocupantes, que nós inclusivamente corremos o risco, a colega Cristina, de um dia destes a cannabis medicinal ser legalizada para o arrastamento do processo que aconteceu na Alemanha, por exemplo, e noutros países também da União Europeia, e de ainda continuarmos com grandes restrições para o cânhamo. Veja bem o contrassenso, quando o que nós queremos é que haja mais cânhamo, é que todas as indústrias que estão poluindo o mundo, e que são muitas, e que encontram uma resposta direta no cânhamo, na planta do cânhamo, e estamos a falar das maiores indústrias poluidoras, das maiores desgraças que têm acompanhado, digamos, praticamente o último século, com grandes interesses económicos, é verdade, mas o planeta já está dando sinais de que a gente não pode continuar com esta irresponsabilidade, porque nós, adultos e adultas desta nossa geração, eu que sou avó de quatro netos, rapazinhos, e se Deus quiser, estamos à espera da nossa menina, daqui a uns meses, de uma netinha. Nós devíamos ter vergonha do mundo que nós estamos Hum. deixando às futuras gerações. Vergonha! Porque nós estamos a perder oportunidades únicas e nós não estamos a ter a coragem suficiente, e temos toda a ciência atrás de nós a clamar, e mesmo assim, políticos e quem define os destinos do mundo, e gente com capacidade de implementar, e também as próprias organizações internacionais. Então, a ONU tem 3 documentos sobre a importância do cânhamo industrial para a humanidade e para o planeta, e não consegue fazer uma coisa tão simples, que é: todos os projetos que nós vamos apoiar daqui para a frente têm que ser sustentáveis, e tudo aquilo que tiver resposta no cânhamo, nós vamos dar sementes de cânhamo
a esses países, a essas comunidades, que vão plantar, vão criar indústrias e vão construir escolas, equipamentos sociais, mobílias, colchões, fraldas, enfim, vamos criar as condições para cultivarem e terem as suas próprias indústrias. Isto é que é a economia circular, isto é que é uma economia, isto é que são projetos de responsabilidade social. Não bastam os relatórios. Eu estive presente na apresentação e discussão do primeiro relatório em 2023, em Genebra, na Suíça, nas Nações Unidas. E esta foi a minha questão. Temos aqui um relatório, o que é que a ONU pretende fazer para mandar essa mensagem para todos os países, para todas as instituições, para todos os políticos do mundo, para chamar a atenção e como é que vão restringir os projetos que apoiam e que continuam a contribuir para a poluição no mundo. E são muitos, e nem sequer se discute isso. E é isso que é preciso discutir. É preciso fixar as populações nos seus territórios de origem e o cânhamo, tal como o relatório das Nações Unidas, o primeiro, e os outros documentos que se seguiram, já publicados este ano, que vieram a público este ano, dizem isso precisamente. Isto é uma economia. Esta planta ou estas plantas permitem uma economia circular, social, que levam ao crescimento económico, ao desenvolvimento humano, mais saúde, mais sustentabilidade. Então, nós estamos à espera de quê? Exatamente. E a sua resposta me faz pensar uma coisa, professora Graça. É, quem faz a lei, será que tem noção do que está fazendo? Porque é tanta disparidade, é tanto absurdo nas leis, principalmente agora, né, que você contou aí dessa metragem de cultivo, né, uma coisa absurda. E também, aqui no Brasil, nós sempre damos a referência de que as caravelas de Portugal, quando chegaram no Brasil, eram feitas, as velas eram feitas de cânhamo. Então, a gente usa isso para contar a história, né? Que, assim, de fato, tem uma possibilidade comercial, uma possibilidade ambiental muito forte. Parece que ninguém percebe isso, e é cansativo ter que ficar Pina, falando mas, isso, né? voltando à parte histórica, isto ainda vai mais longe, Hum, porque Portugal, em todas as viagens que fazia, levava muitos, centenas de quilos de semente de cânhamo para os novos destinos. E porquê? Porque se os barcos chegassem lá destruídos, essa era uma forma deles terem semente para produzir, esperavam 3, 4 meses, depois faziam o isolamento dos barcos, produziam as velas e cordas e etc., e continuavam a viagem. Mas há aqui uma dimensão humana muito importante referir, até prende-se até com, enfim, com aquela parte da história de Portugal que hoje em dia, sabendo nós das implicações, não temos orgulho nenhum, mas a gente também não pode apagar a história, claro. nem nos vamos sentir culpados, porque todos os países têm as suas grandes histórias e têm as suas ditaduras e têm os seus problemas, às vezes até com os naturais do próprio país que subjugam as suas populações. Mas o que eu queria referir é que a desgraça do mercado de escravos, em que Portugal tem um papel, mas não esteve sozinho, nem foi o único responsável, porque quando Portugal chegava aos portos, enfim, os indivíduos já de escravatura e a transportar já lá estavam, porque as próprias populações é que os iam buscar e vendiam. Portanto, mas há aqui duas dimensões muito importantes, que é os navegadores, quando a alimentação acabava, comiam era cânhamo, sementes de cânhamo, mal sabendo que estavam ingerindo um superalimento, como nós sabemos hoje em dia, e as próprias
os próprios escravos que estavam neste processo de movimentação de um território para o outro, também usufruíram largamente das sementes que os navios levavam. Senão, a tragédia teria sido muitíssimo maior. Eu não estou desculpando, mas isto é um fator histórico muito importante para quem passou por essas adversidades, infelizmente. Professora, você fundou ou organizou eventos marcantes como o Cana Açores e a Cana Portugal, né? Além da Confraria Internacional, é, que estão projetados aí no cenário internacional. Como é que foi o processo de concepção dessas iniciativas e quais foram aí os seus desafios e suas conquistas? Bem, tudo começou quando eu tive a oportunidade de fazer uma missão na Embaixada de Portugal em Washington, D.C. Já lá vão mais de 15 anos. E como eu era a conselheira para o ensino do português e da cultura portuguesa na embaixada. Eu tive a oportunidade de ir a um grande evento direcionado para os jadidos culturais e das línguas de todas as embaixadas e consulados radicados em Washington, D.C. Ora, tive também a felicidade de ouvir um colega de George Washington University a dizer: estamos aí por tocar a infância, a pré-adolescência, a adolescência, enfim, e a idade adulta, com os médicos a prescreverem Ritalina e antipsicóticos e antiepiléticos, e fez a referência a tantos medicamentos. Eu fiquei assustadíssima, porque eu nem sabia da existência daqueles medicamentos para as questões da hiperatividade, para o autismo, para a epilepsia, etc, etc. E esse professor, esse colega dizia que esses médicos deviam estar a prescrever CBD. Eu, entretanto, no final daquela apresentação e daquele, um género de um encontro, eu fui ter com o colega e disse: Olha, eu sou Graça Castanho, da Embaixada de Portugal em Washington, disse isto aqui é a missão diplomática. Tu referiste o CBD, mas o que é o CBD? E ele disse: It's hemp extract. Eu disse: Oh, extract é uma palavra linda, porque imagina, é uma palavra latina, em português é extrato, estás a ver a semelhança? E ele: Oh, sim, extract, extrato, muito, muito parecidos, mas o que é hemp? E ele disse: It's cannabis sativa. Cristina, imagina uma mulher das ilhas, açoriana, mãe de duas filhas, hã? Com uma educação católica, vinda de uma família de 6 mulheres, 3 tias que nunca se casaram para tomar conta destas sobrinhas e porque os namorados eram todos para a imigração para os Estados Unidos e para o Canadá. Elas nunca tiveram coragem como a mãe, então éramos sempre fomos 10 mulheres com o nosso querido pai. Enfim, naquelas práticas da igreja e do Menino Jesus e da missa do galo e das comunhões. Bem, quando o colega disse cannabis sativa, eu só me fixei na cannabis e disse: Tu disseste àquela gente toda cannabis? Que os médicos devem estar a dar cannabis? Ele disse: Não, eu disse cannabis sativa. É uma subespécie da planta da cannabis que não tem THC. Ele lá me explicou que o THC era a substância psicoativa, mas que estava a despontar imensa literatura da especialidade, fez até referência ao Brasil, a Israel e a outras universidades que já nos Estados Unidos já estavam a produzir, etc. E eu, que também sempre fui uma mulher muito aberta a estas novidades, fui logo dizendo: Olha, se tu dizes que isso é importante, eu também quero aprender. E foi assim que eu fui despertando. Ora, Uhum. como docente da Universidade dos Açores, eu já era uma, digamos, uma investigadora, não é? Já fazia, já ia aos eventos, eu já investigava, etc. Mas enquanto dei aulas diretamente, eu nunca quis associar que a cannabis e a produção do cânhamo aos meus alunos estavam a fazer, por exemplo, planificações e a dar aulas sobre agricultura, que isso era muito importante, porque eu nunca mais ia libertar-me de ficar com o rótulo que era a professora da cannabis da Universidade dos Açores. E eu então, em processo de pré-reforma, e estando depois a orientar teses de mestrado e doutoramento e colaborando com outras universidades no estrangeiro. Aí é que em 2019 fui ter com o Governo Regional dos Açores para começarmos a organizar o primeiro evento.
de cânhamo e de cannabis, explicando tudo isso, o estudo que eu tinha feito, as universidades e etc. E recebi logo uma grande receptividade por parte do governo dos Açores, de então, mas veio a pandemia e tudo parou. E Uhum. nós, em 2021, ainda com máscaras, organizamos, e quando foi possível, organizamos a primeira Cana Açores. E a primeira Cana Açores começa, o primeiro grande evento internacional, porque é um fórum internacional com as nossas comunidades dos Estados Unidos e do Canadá, por esta proximidade. E porque, de facto, na altura já havia muita gente a produzir, muito Açores descendente, e nascidos até aqui nos Açores, mas com dupla nacionalidade, a Uhum. produzir no Canadá e nos Estados Unidos, e nós aproveitamos este know-how. Eu também tinha sido diretora regional das comunidades, do Governo Regional dos Açores, em anos anteriores, tinha tido esta oportunidade de conhecer esta gente, de interagir com as nossas comunidades, sabia da existência destes agricultores, destes produtores, destes donos de grandes empresas de cânhamo e de cannabis, e eu então, através de um conselheiro para os Açores, mas que é um jovem, que é o Matthew Correia, nós pusemos esta máquina toda a mexer e vieram já os nossos primeiros Açores descendentes, os açorianos destes países e também de Portugal continental e de outras nacionalidades que aderiram, e fizemos o nosso primeiro evento, que foi um sucesso. Foi um sucesso, mas também foi um choque para a generalidade da população. E Uhum. nós, desde 2021, que estamos a lidar com choques Uhum. consecutivos. Porque por mais que a gente fale, por mais que a gente organize, por mais que a gente dê conta da ciência, há sempre aquelas pessoas que não saem da rigidez da mentalidade e do preconceito e dos mitos em que Sim. se encontram. Porém, eu, como também tive uma caminhada um tanto quanto difícil, já expliquei porquê, porque eu também fui apanhada de surpresa, eu também tive que desconstruir tudo aquilo em que eu acreditava. Eu dou sempre o benefício da dúvida e acredito sempre que as pessoas, paulatinamente e pouco a pouco, estão chegando ao ponto que nós de facto queremos, que é de acreditar na ciência, que é de acreditar nas evidências, que é acreditar nesta grande revolução que está a acontecer pelo mundo fora. E muito agradecida também pela coragem que as pessoas que foram contra o proibicionismo e os países que foram contra o proibicionismo, porque é bem da verdade, por exemplo, a China nunca deixou de produzir, e outros países, consoante a necessidade histórica, não é? De um momento histórico. Nós temos muito a agradecer, mesmo as pessoas que, contra a lei, foram produzindo para benefício próprio, porque essas pessoas é que mantiveram as sementes e a qualidade e foram apurando. E infelizmente muitas delas também sofreram para que a gente hoje em dia sofreram com processos judiciais, com prisão, com cadeia, com incompreensões, com o ostracismo, com total abandono, quando a gente hoje em dia compreende que a mesma planta, as mesmas plantas não podem ser fonte de rendimento, de enriquecimento, de, pros- enfim, de prosperidade em algumas partes do mundo e ainda levar pessoas à cadeia noutras partes do mundo. Nós estamos a falar da mesma planta. Nós temos que nos entender sobre esta planta. Isto é o mesmo que dizer um milho numa parte do mundo leva pessoas à cadeia, na outra parte do mundo permite que as pessoas vendam e façam muito dinheiro. Nós temos que nos entender. Por isso é que aquela questão que colocava acerca dos políticos é uma questão crucial, mas é uma questão também que nos leva ao facto de quem devia promover a ciência também não o está a fazer. Eu lembro-me de uma reunião que aconteceu com os deputados da União Europeia, por exemplo, da União Europeia, que tem legislação antiga sobre a produção de cânhamo, de apoio à produção de cânhamo. E estavam lá os deputados ouvindo esta delegação das Nações Unidas que tinha ido apresentar o relatório
E foi de veras interessante poder acompanhar online o questionamento dos deputados de vários países, deputados da União Europeia, completamente perplexos, sem noção nenhuma do que se estava a falar, da ciência, do que existia, dos relatórios das Nações Unidas, em que o cânhamo industrial, os relatórios sobre o cânhamo industrial são muito claros. O cânhamo industrial, apesar de não ter THC, não ter substância psicotrópica, são farmacêuticos. Está lá escrito, dentro do conjunto, ou no meio do conjunto de dezenas de aplicações de todas as partes da planta. Aliás, a literatura é muito rica, diz que são 25 mil produtos e subprodutos a partir do cânhamo. O primeiro relatório das Nações Unidas de 2023 sobre o cânhamo industrial está lá nas flores, está lá farmacêutico, Uhum. que é algo que a própria indústria farmacêutica tentou durante décadas, enfim, retirar da nossa compreensão, porque sempre se fez crer que o que era medicinal era a cannabis medicinal, que é uma indústria, portanto, fala-se de indústria farmacêutica, e a cannabis medicinal é tão industrial como o cânhamo industrial é farmacêutico. E é esta compreensão que nós temos que fazer e até tentar libertar esta dicotomia desta falácia científica, terminológica, não é? Isto não combina com nada. Isto já não. Nós sabemos hoje em dia que o CBD, o CBG, o CBN, do cânhamo, sem substância psicoativa, é muito importante para a saúde, como também as plantas, as espécies, as subespécies, as variedades que têm THC continuam a ser importantíssimas também para a saúde, e a combinação das duas para tantas condições é de uma riqueza tremenda. Perfeito, concordo claramente com o seu pensamento, que, aliás, foi muito bem estruturado. Agora, professora, pensando Obrigada. em capacitação e profissionalização, você lidera a capacitação dos profissionais envolvidos no setor canábico, desde o cultivo até a comercialização, Nos Açores. nos Açores, E por exatamente. via da Cana Açores, que é uma expo também em Portugal continental, e junto de quem nos visita, não é? Temos muitos Uhum, países que nos visitam. A bem da verdade, tem um papel mais interveniente nos Açores. uhum, Inclusivamente a confraria foi criada para fazer o resgate das confrarias que já existiram no século XIX em França, nos princípios do século XX no Brasil, como o curso que, que, que é também da vossa responsabilidade, muito bem ensina, mas nós quisemos fazer esse resgate porque trazer esse conhecimento passado e poder explicar às pessoas e fazer a formação, a educação é muitíssimo importante, por isso é que eu acho que nós, mais do que educação canábica, nós devemos estar a falar é de literacia canábica, porque a literacia, eu que sou da educação e das literacias, por natureza por formação académica, a gente percebe que educar é passar conhecimento, é avaliar, é perceber se as pessoas têm o conteúdo, mas literacia é saber se as pessoas conseguem agir e interagir com esse saber de forma crítica e de uhum. forma a se beneficiarem, não é? E também as suas comunidades, as suas regiões e os seus países. Digamos que a literacia é uma apropriação desse conhecimento, mas é uma apropriação mais crítica, é uma apropriação que conduz à ação, conduz à interação, sempre em busca de melhores condições de vida, não só para nós, para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para os nossos países e para o mundo todo. A literacia canábica é uma preocupação minha e é a literacia canábica associada aos direitos humanos. E os direitos humanos, quando nós falamos de direitos humanos, falamos de todos aqueles que nós conhecemos,
em 2020, por exemplo, no dia de 20 de fevereiro de 2020, eu estava com os meus alunos e as minhas alunas nas Nações Unidas, desta feita em Nova Iorque, apresentando o projeto da felicidade dos povos como um direito humano. Eu estou pronta para organizar também uma delegação, já mais internacional, com todos os nossos contatos, com os nossos parceiros, para irmos aos Estados Unidos, numa delegação, para levar o direito à cannabis como um direito humano. Isso dá mais esperança para a gente, sabe? Ouvir sua fala e saber que você está aí lutando, porque é muito bom. Agora, sobre o prêmio, o curso, que é o curso do Padre Ticão, vamos chamar assim, né? Foi um curso que o Padre Ticão, que começou lá em 2018, junto com o professor Carlini, que é um cientista brasileiro também muito importante para o ecossistema da cannabis. E agora, estamos na 12ª edição, e o curso, que agora se chama é um curso de extensão pela Unifesp, em parceria com o Virrecam, se chama O Uso Terapêutico da Cannabis Sativa. Ele foi agraciado com um prêmio que será entregue em Portugal, Lisboa, o ano que vem, né? E eu acredito que a equipe estará presente, né? E por que foi escolhido, então, esse curso que leva educação canábica gratuita, democratiza a informação aqui para qualquer pessoa do mundo, mas principalmente para brasileiros? Já passaram mais de 100 mil inscritos aí nesse curso. Olha, Cristina, a escolha foi muito clara. A escolha já é uma escolha que vem desde o ano passado, desde 2023. Nós, inclusivamente, no nosso grupo de trabalho, temos alguns elementos, nomeadamente a Rita Pereira, que já fez o curso numa edição anterior, que disse, nós no leque de homenageados, porque o nosso Global Cannabis Awards, que é uma iniciativa dentro da Cana Portugal, da tal Expo Internacional, nós já desde a primeira edição que temos também esta atribuição de prémio. Mas a Rita falava do ponto de vista da aluna que tinha feito o curso. E nós, o ano passado, como já tínhamos muitas pessoas para homenagear, e nem toda a gente conhecia o vosso projeto, então ficou decidido que eu iria fazer o curso. E eu fui vossa aluna da última edição, que terminou agora em agosto, fui aluna da 11ª Uhum, edição enfim, desse curso que mencionou, uhum, eh, da Move Ricam e da Universidade de São Paulo, e devo dizer que fiquei rendida. Sou uma apaixonada pelo vosso projeto, pela qualidade das aulas, uhum. porque cada aula é um mundo de oportunidades, é um mundo de ciência, também pela seriedade, pelo leque de professores fantástico que têm. Alguns deles até já visitaram a nossa Cana Portugal. Alguns deles conhecem e nós conhecemos também o trabalho temos vindo a acompanhar o trabalho desses cientistas, e desses ativistas, e desses empresários e desses professores. E eu percebi que nós não tínhamos maneira de não homenagear aquilo que eu considero o maior serviço público em língua portuguesa de educação em ciência canábica, no que diz respeito à cannabis sativa. Eu própria, aqui nos Açores, já estou a criar grupos de discussão em que nós vamos, em que as pessoas vão assistir às vossas aulas, e depois nós vamos fazer discussões com alunos da universidade, com alunos de outras instituições
adultos, digamos assim, que queiram vir com docentes, com empresários. Nós vamos replicar também essas aulas, vamos convidar as pessoas e vamos chamar as pessoas a fazerem o vosso curso, mas depois fazer grupos mais alargados de discussão aqui, junto das nossas comunidades, para que mais gente consiga usufruir e perceber a relevância para as nossas vidas, para a nossa comunidade, de que forma é que as vossas aulas podem mudar a saúde, a qualidade de vida, a sustentabilidade, a compreensão deste fenómeno canábico, que é comum, que é uma herança da humanidade, e é aquilo que nos une, ou que nos deveria unir a todos na esperança do mundo melhor. Muito bom. Professora Grata, nós estamos chegando aqui ao final da nossa gravação, então queria pedir para você se despedir, deixar seu recado, deixar uma mensagem sobre o futuro. Qual é a sua perspectiva de futuro para esse tema? Bem, quem está em missão como eu, mãe de 2 filhas, avó de 4 netos, a caminho de um quinto neto, uma investigadora, estudiosa, que teve que fazer esta caminhada da incompreensão, do não acreditar, até chegar ao ponto de pagar para ver as coisas acontecerem, porque infelizmente nós esbarramos com muitas dificuldades, mesmo para organizar este tipo de evento. Porém, muito agradecidas e muito agradecidos por termos sempre o Governo Regional, as câmaras, imensos parceiros connosco. A minha mensagem é: abram a vossa mentalidade, a vossa alma, estejam despertos para aquilo que pode mudar a vossa vida, as nossas vidas, das nossas famílias, das nossas comunidades. Estejam disponíveis para deixar entrar na nossa vida uma planta que injustamente tem sido maltratada, mas que a própria ciência e os relatórios das Nações Unidas o que cada vez mais demonstram é que não há sustentabilidade, não há crescimento económico, não há desenvolvimento humano, não há mais saúde, não há, enfim, mais qualidade de vida sem a gente colocar na equação muitas coisas, mas também e de forma evidente a planta da cannabis em geral e do cânhamo industrial em particular. São mensagens muito poderosas. Quando nós estamos numa conferência em Harvard, em que o docente investigador, falando para pessoas, para uma plateia de profissionais de saúde, diz: daqui a 10 anos, as pessoas que aqui estão, os profissionais de saúde que aqui estão, não vão ter emprego se não perceberem de ciência canábica, porque estas pessoas que vos vão procurar querem um tratamento canábico, porque na comunidade, no grupo de amigos, no emprego, na família, têm pessoas que estão a fazer tratamento canábico e que estão a gozar de uma vida, de uma qualidade de vida que nunca pensaram vir a gozar. O que é que a gente pode dizer se não? Estejam atentos, façam o curso, este é que é o grande apelo, façam como eu, inscrevam-se no curso da Mouvrican e da Universidade de São Paulo, e tenho a certeza absoluta que depois daquela caminhada, daquela construção de conhecimento, vão render-se e vão também compreender que não há outro caminho a não ser o caminho do ativismo, o caminho de darmos a nossa voz e de emprestarmos a nossa alma a esta causa comum, universal, que nos deve preocupar a todos e a todas. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pelo seu tempo, professora Graça. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal e também no Spotify você acessa pelo site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá. Adeus.